Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel de Almeida e eu estou nessa nova aventura de criar conteúdos para ajudar as pessoas. Bom, quem me conhece de pequeno, minha mãe pelo menos sempre dizia muito isso, né? Nossa, você tem um grande coração. E eu acho que de tanto acreditar nisso, eu comecei a espalhar um pouco disso desde a minha infância, com os meus amigos, e fui crescendo ajudando ou tentando ajudar as pessoas. E depois que eu conheci a mente Ronin, isso ficou um pouco mais claro para mim como um propósito. Então hoje eu tenho um propósito de alguma forma, ajudar as pessoas. E a criação desse podcast é uma criação de conteúdos para que você possa escutar no carro, em casa, e ter alguns momentos de uma pessoa que é igual a você, que sofre ou sofreu coisas que você talvez tenha sofrido e que de alguma forma, através do conhecimento, através da mente, conseguiu desenvolver mecanismos para viver melhor. Antes eu sobrevivia, hoje eu vivo. Então existe uma diferença grande entre o sobreviver e o viver. E ao longo dessa nossa jornada nesse podcast, vocês vão entender e compreender um pouco mais das grandes diferenças que existem entre a pessoa que sobrevive, que acorda, toma um café da manhã, vai trabalhar, volta para casa, janta e vai dormir. Daquele que acorda e já dá um sorriso. E já entende que está na vida para fazer a diferença, não só na sua própria vida, como na vida dos outros. Então, eu vou me apresentar um pouco para vocês, até para vocês entenderem com quem vocês estão falando. Hoje eu estou Daniel de Almeida, eu sou educador físico, especialista em qualidade de vida pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu sou formado em psicoterapia corporal haitiana, que é um trabalho de psicoterapia desenvolvido por William Reich, que foi aluno de Jung, aluno de Freud, e com o tempo ele desenvolveu técnicas de leituras corporais, de entender as emoções no corpo. Fiz também quiropraxia, que eu queria entender como é que as dores se alojavam no corpo, nas vértebras, nas articulações. Sou massoterapeuta, fiz massoterapia clínica, shiatsu, entre outras massagens. Fui criador, junto com um sócio antigo, de algumas técnicas, como o Thai Energy Massage. Criamos também o Thai Energy Class, que era uma aula que mesclava um pouquinho de Tai Chi Chuan com algo mais físico, que era mais forte, porque era uma aula que a gente dava em academias. Então, minha vida sempre foi voltada para entender o ser humano, entender o corpo, a mente, as emoções. E eu só tive essa abertura maior, ou de forma mais contundente, quando eu conheci o Akbar, e através dele eu conheci a mente Ronin. Então hoje eu sou instrutor da mente Ronin, que eu gosto de falar e gosto de pensar que em tudo que eu me formei até hoje é o que mais me deu complemento, o que mais me deu base, o que realmente me possibilitou uma vida mais plena e feliz. Então, esse sou eu, Daniel de Almeida, instrutor da Mente Ronin, educador físico, e eu gosto de falar que eu estou assim, vocês notaram, eu falei no início, eu estou assim. Porque quando a pergunta é feita para você, quem é você? A gente sempre dá um rótulo, né? Ah, eu sou o Daniel de Almeida, filho de fulano e ciclano, e eu tenho tal formação. Como se isso realmente definisse quem é você. Mas isso não define quem é você. Quem é você é muito mais profundo, é muito mais espiritual. Então, para começar o nosso podcast, eu vou contar para vocês uma história que o Akbar me contou. Quando eu conheci ele, numa quadra de tênis, foi uma das primeiras pessoas que, sem me conhecer, me deu um feedback positivo. Ele me falou assim: Nossa, como você joga bem.
E eu mesmo sabendo que aquilo podia ser uma conversa de, vem cá, joga bem, eu tô começando agora. Mas esse cara viu algo em mim. E daí ele me contou o seguinte, ele me contou o mito de Glauco. Então, não sei se vocês conhecem, mas um grande espírito de luz viajava pelo universo e eis que a gravidade da Terra atraiu esse espírito de luz para a Terra. E ele adentrou no espaço terreno e caiu no mar. Esse espírito se afundou, foi para o mais profundo do oceano. E lá nas profundezas do oceano, ele foi caminhando, caminhando, caminhando. Ele não conhecia muito o que era a Terra. E no fundo do mar foram se grudando nele conchinhas, algas e alguns detritos. E um belo dia ele saiu numa praia, numa ilha. E quando ele saiu na ilha, ele se olhou e viu aquele monte de cascas de sujeira. E ali, naquela ilha, ele esqueceu quem ele era. Porque ele só via naquele momento conchas, algas e detritos. E ele ficou naquela ilha por um bom tempo, até que um belo dia ele esbarrou numa árvore e uma das conchinhas que estavam presas se desgarrou do corpo dele e um feixe de luz sai do seu braço. E ele começa a observar aquele feixe de luz e ele começa a lembrar quem ele era. Ele simplesmente lembrou que ele sempre foi um espírito de luz. Essa história o Akbar me contou e a partir daquele momento eu comecei a acreditar e achar possível eu também ser um espírito de luz. Então, se você me perguntar quem é Daniel de Almeida, ele é um espírito de luz. É um espírito de luz que está na Terra vivendo uma experiência humana. Porque, e é tão bom, né? Ser humano, ter prazeres, desejos. É tão bom ter coisas, aprender coisas. Então, essa é a vida humana. Porque, estudando um pouco da história de grandes mestres como Buda, como Jesus Cristo, a gente observa que eles tinham um desapego das coisas. Eles até possuíam as coisas, mas as coisas não possuíam eles. Eles tinham uma iluminação muito grande. Então eles iam além. A missão deles era pregar o amor. Era falar sobre algo que pudesse realmente mudar a vida das pessoas. Porque o terreno a gente já tem, a gente já vive nessa vida, a gente já tem experiências aqui nessa vida. Agora, como lembrar, como buscar esse espírito, como buscar essa força que sempre esteve dentro de cada um de nós? Essa é a missão desse podcast. Tentar trazer para vocês o que há de mais luminoso no ser humano. E seguindo esse propósito de ajudar as pessoas, de me sentir um ser mais iluminado, ou seja, um espírito de luz vivendo uma experiência humana, eu fui encontrando pessoas. Então eu encontrei o Akbar, mas antes dele encontrei uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, a Andréa Silva Teixeira, que hoje é o meu cerne, que é a minha base, junto com a pequena Helena de Almeida, minha filha. E nós formamos uma família que eu acredito que em evolução, porque ninguém está preparado, né, para ou ser pai ou ser mãe, mas são duas pessoas que se encontram e decidem ficar juntas. Inclusive, é uma das decisões importantes da vida do ser humano, né? O Akbar, um belo dia a gente estava indo jogar tênis, eu, ele e mais uma pessoa, e ele me dizendo o quanto é importante, né, a gente escolher bem, porque tudo que você escolhe é o reflexo de quem é você. Então, se você escolheu mal uma pessoa, a culpa não é da pessoa, é sua, porque você escolheu mal. Porque isso é uma forma de você realmente colocar para você que você é culpado, ou você tem os louros da vitória da vida. Sempre vai ser você o responsável pelo bem ou pelo mal que possa acontecer com você. Ou seja, mate a vítima. Não existe vítima nenhuma. Você não é vítima de nada. Você escolheu, como eu escolhi a minha esposa.
E naquele dia dentro do carro, o rapaz que estava atrás questionou ele do tipo, não, mas às vezes a gente tá com a pessoa e a pessoa ela começou bem, mas começa a tratar a gente mal e não foi você que escolheu errado. A pessoa era assim, só que você não viu. E o Akbar disse, sempre você vai ser o culpado. Se você escolheu errado, porque o teu momento de vida, quem era você naquele momento, não era um você verdadeiro. Ou seja, você não atraiu a pessoa iluminada porque você não está iluminado. Você não atraiu o bem porque você não é de inteiro bem. Então, primeiro a gente tem que ser, para depois ter. Então, se eu quiser ser algo, ou melhor, se eu quiser ter algo, eu preciso ser antes. Então, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso desenvolver as minhas virtudes, eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser mais paciencioso. É o ser antes do ter. Lembre-se, você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Você precisa ser para ter. E essa minha jornada dentro da atividade física, que foi no momento que eu comecei. Então eu comecei pela atividade física porque eu queria me mudar. Eu queria ser uma pessoa diferente. Porque na infância eu sempre tive um pouco de problema com peso, um pouco. Um pouco eu tô sendo brincalhão, né? Eu acho que eu tinha 8 anos e pesava já uns 60 quilos. Então eu sempre briguei com o peso. E quando eu conheci o Akbar, houve uma mudança muito grande na minha vida em relação a começar a entender e depois a compreender quais eram os processos que poderiam me mudar. Então, eu criei. Primeiro, eu trabalhei em academias, trabalhei dentro da área como educador físico, e depois eu criei um estúdio de ginástica, um estúdio de treinamento funcional, em cima de plataformas vibratórias. E primeiro virou uma franquia, eu tive sócios. Hoje, eu e minha esposa, nós trabalhamos de forma individual. O nome do estúdio chama-se Estúdio Pawo. P-A-W-O. Pawo. Que para a gente tem um significado muito grande, que Pawo, no sânscrito, é aquele que é corajoso. Aquele que luta contra o seu pior e maior inimigo, que é ele mesmo. Então é uma luta interna. Sempre foi o objetivo do Estúdio Paulo trazer isso para as pessoas. Mas esse conteúdo só veio com o conhecimento da mente Ronin. Então, hoje, através da atividade física, eu busco despertar nas pessoas o interesse por coisas mais sublimes, coisas um pouco mais sutis, como se interessar pelo entendimento do seu corpo energético, se interessar pelo entendimento do seu corpo emocional, se interessar pelo entendimento do seu corpo mental e, por fim, compreender a sua verdadeira essência, que é espiritual. Então, já começando a falar um pouco sobre essa mente Ronin, que foi o que me mudou, e esses 5 corpos, através desse conhecimento eu busco trazer para os meus alunos algo um pouco além do físico, um pouco além do que é a atividade física. Mas vocês devem estar se perguntando o que é essa mente Ronin. Então, esse Akbar, que é um filósofo, que é o meu melhor amigo hoje, que prefere ficar no anonimato, porque um dos princípios dele é ser ninguém. Olha que interessante, ser ninguém. Ele é, só que as pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam conhecê-lo para entender e compreender que o seu conteúdo é mágico, que o seu conteúdo é transformador. E ele me escolheu para poder passar isso para vocês. Então eu fico muito grato e muito honrado de ter essa missão. O que é a mente Ronin? Bom, o Ronin é um termo usado pelos japoneses que designa um samurai que antes tinha um mestre e no momento que o mestre passa a não ser mais mestre dele, ele se transforma um Ronin. É aquele que não tem mais alguém que o lidere, não tem mais alguém que diga para ele o que ele tem que fazer.
Na verdade, o Ronin, a palavra Ronin, ela é homem, mulher, onda. Ou seja, aquele que flui, que vem e que vai como as ondas do mar, que não tem um destino já programado. Na verdade, o Ronin é o mestre do seu próprio destino. E a mente, porque é através da mente que você vai conseguir uma ponte em direção ao espírito. Então, mente Ronin, porque através do conhecimento você vai alcançar estágios de evolução próximos do que há de mais divino, de mais espiritual. Então, conhecendo um pouco desse conteúdo, eu busco e busquei trazer isso para os meus alunos. E foi em conversas com eles, ideia inclusive deles, uma delas a gente vai conversar hoje, que é a minha grande amiga Nádia, aluna e amiga, de montar algo de dúvida dos meus alunos, onde, inclusive, ela me perguntou essa semana, vem cá, qual é a dificuldade das pessoas em fazer atividade física? Eu falei, vamos colocar isso como uma caixinha de perguntas e vamos ver qual é a dificuldade delas. E durante a semana vocês viram que foram vários os motivos. Ah, tenho dor nos joelhos. Ah, eu não sou motivado. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Então, eu não sei me organizar o meu tempo. Então, diante desses questionamentos, a gente se propôs a fazer alguns vídeos e explicar um pouco para aquelas pessoas qual seria o melhor caminho, ou um dos caminhos que elas pudessem tomar, né? Então, a beleza desse questionamento é que a gente pode trazer conteúdo, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a tua dúvida. Então você pode, através de um problema de outra pessoa, resolver um problema seu. Acho que essa é a beleza da internet. Tem muito conteúdo, tem muita coisa legal, e você se identifica com a história de alguém, e através dessa história você tenta mudar a sua vida. E a Mente Ronin, ela tem conteúdo, tem material para que você possa fazer essa mudança. A Mente Ronin, ela é composta por 47 princípios, dos quais nós vamos abordar aqui. Vamos falar de todos os princípios da Mente Ronin, aos poucos, para que não fique muito conteúdo e você possa entender da melhor forma possível. Imagina que eu estudo a Mente Ronin há 15 anos e ainda me sinto engatinhando nela. Só que, para quem não conhece, e como eu tive bastante dificuldade no início, eu pretendo passar de uma forma mais tranquila todos esses princípios. Mas o grande objetivo da Mente Ronin é que você possa, através de um conteúdo filosófico e baseado em ensinamentos de grandes mestres, inclusive do próprio Akbar, entender para depois compreender que a vida é muito mais do que isso que você vive. Na verdade, entender que hoje você sobrevive e que viver é outra coisa, o viver é outro patamar, o viver é algo muito mais espiritual do que mundano. O viver vai além dos 5 sentidos. O viver vai além da matéria. O viver vai além do possuir, do ter. O viver é espiritual, é sublime. E é disso que se trata a Mente Ronin. Se trata de autorrealização. Se trata de estar aqui, vivendo essa experiência humana da melhor forma possível, da forma mais sublime, da forma mais espiritual. Pessoal, essa é uma pequena introdução do que a Mente Ronin pode mudar na vida de vocês. E teremos muito mais conteúdos. Se você gostou das coisas que eu estou falando aqui, compartilhe, ajude alguém. Nós vamos falar sobre ansiedade, nós vamos falar sobre medo, sobre pânico, nós vamos falar sobre pensamentos circulares, sobre invalidação, sobre a arte da convivência. É muita coisa. Imagina que os princípios da Mente Ronin, esses 47 princípios, todos eles existem para que você possa se desenvolver em 9 dimensões. Em 9 dimensões da vida. Que elas são a dimensão do eu, a dimensão do relacionamento, a dimensão social, a dimensão moral, a dimensão da natureza, a dimensão do universo
E esses 6, eles perfazem o sobreviver. Imagina que essas 6 dimensões, você está apenas sobrevivendo. Depois que você vai para a 7ª dimensão, que é a consciência. Depois o espírito. E por último, Deus, totalizando a nós 9 dimensões. Então, consciência, espírito e Deus perfazem o viver. Então, é um longo caminho para que possamos despertar. Então, esse é o despertar. Uma realização pessoal através do simples. Vamos tentar trazer o que há de mais simples, porque realmente é simples. A gente complica as coisas. Vamos tentar fazer o mais simples. Às vezes o ato de inspirar e expirar o ar de forma consciente é simples e complicado. É complicado porque não é consciente para você. E vai ser bem simples na hora que você trouxer a luz da consciência para o que é simples. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio e que, de alguma forma, eu possa ter ajudado você numa melhor compreensão do que é a vida. Abraço!